Essa é a verdade. São Vamos colocar a longe. verdade. Pera aí, rapidinho. A diferente da gente. O Botox venceu, quer ver? Aparenta. Fala assim, já tá gravando porque a gente ia falar sobre... Beleza, então eu ia falar sobre falsificação, mas não... papo bastidor. Vou dar uma seguradinha aqui rapidinho. Dá uma segurada porque... Melhorou? Então, já que já tá gravando 90... Aí é aquele preto e branco que vai entrar no começo pra gente fazer o piloto e já com um bastidor. Mas... Beleza, galera. A gente começando o projeto agora. Falei com o Evandro, falei assim, vamos fazer conteúdo sem nome, sem nada, só trazer gente boa que a gente conhece. E aqui a gente vai ouvir um pouco... A gente tá tão próximo, eu sei assim, dos dois, o Zé eu conheço hoje um pouco mais tempo, lá a gente tá mais próximo do que eu tô hoje do Zé, mas às vezes a gente não ouve coisa que a pessoa... Parece que é o óbvio, né? Ouvir um pouco da história da pessoa, fazer algumas conexões, e esse é o propósito do projeto, apresentar as pessoas que estão próximas por meio das conexões, por meio da história um pouquinho. A gente vai passar um pouquinho da história, um pouquinho dos objetivos, um pouquinho do que a gente tem planejado aí, e o que a gente quer deixar, assim, aquele papo meio coach no final para falar assim, o que a gente quer deixar de legado, deixar de construção de conteúdo, o que a gente quer ser reconhecido, por qual conteúdo a gente quer ser reconhecido. Mas eu vou começar do lado de casa, assim, apesar de eu conhecer há mais tempo você, mas eu vou começar a Larissa que a gente tem conhecido. Larissa Calegari. Eu vou começar para você se apresentar, a primeira pergunta é, de onde você vem? E aí você fica à vontade para se apresentar. Vamos lá. Então, Larissa Calegari, sou de Vitória, Espírito Santo. Nasci aqui, Capixaba da Gema. Tenho 37 anos, como a gente estava conversando anteriormente, bem idosa. Venho de uma família humilde. Meu pai e minha mãe sempre tiveram empreendedorismo assim, na veia. Eu falo que eles são a minha grande fonte de inspiração. Nenhum dos dois tiveram estudo, nenhum dos dois se formou, chegou a entrar para a faculdade, porque a época era outra, né? E sempre nos criaram, assim, tanto eu quanto meu irmão, com muita garra, muita coragem, muita determinação, muita vontade de vencer, de fazer, nunca tiveram medo. Então, sempre morei aqui em Vitória, me formei em Direito, pela FDV, nos idos de 2007. Advoguei por bastante tempo. Eu fui um pouco resistente. Acho que quando você vive muito essa questão de pais empreendedores, porque empreendedorismo não é fácil, né? É bem difícil. É bem bacana você falar, eu sou dono disso, sou empresária, enfim. Só quem vive a realidade, ninguém sabe o que você passou até chegar ali. Então, como eu cresci a minha vida inteira vendo os meus pais batalhando muito, muito mais do que Cipolate de 7 a 7, eu falei, cara, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para os meus filhos, porque quantas festinhas de escola eles não puderam ir, quantos eventos meus eles perderam para poder dar tudo do bom e de melhor pra gente. Então eu falei, eu não quero isso, fui um pouco resistente, falei, não, eu quero advogar, é o meu sonho, é isso que eu quero pra minha vida. E aí, beleza, eu sempre fui muito inquieta. Então, assim, desde os tempos da escola, dava férias de julho, férias de janeiro, eu caçava alguma coisa pra fazer. Ou eu ia pra empresa, ajudar eles na empresa, ou minha mãe sempre tinha algumas amigas que tinham negócio, eu ia pra lá pra ajudar, ganhava uma graninha, e aí na última semana de férias eu esbanjava, enfim. E aí no terceiro período da faculdade eu falei, eu quero começar a estagiar. E aí comecei a estagiar em escritório de advocacia e aqueles pesadão. Minha mãe falou, você quer? Beleza, você vai, mas meios próprios. Então, eu saía de Vitória, pegava um Transcalzão, ia para Vila Velha, porque o escritório era em Vila Velha, estagiava o dia inteiro, então, atendia cliente. Foi onde eu aprendi, assim,
tudo do bom e do pior da advocacia. Atendia cliente no terceiro período da faculdade. Eu atendia cliente, peticionava, ia para fórum, despachava, fazia carga de processo, porque na época não existia processo eletrônico, despachava com o juiz, enfim. Comecei a estagiar no terceiro período, finalizei a faculdade, fui contratada do escritório que eu trabalhava e, assim, eu achava que aquilo estava pleno para mim, que eu ia fazer aquilo o resto da minha vida. Até quando eu senti que não era bem ali, que para eu manter, assim, não o padrão de vida que os meus pais me deram, mas perto daquilo, eu ia precisar dar um passo um pouquinho maior, porque realmente o direito, quando você está num escritório, você não tem muitas possibilidades. E aí eu comecei a conversar, na época, com meu namorado, que hoje é meu marido, e falei, eu acho que tá na hora de eu ir para a empresa. E meu pai e minha mãe sempre relutante, me pressionando. Vem pra cá, a gente precisa de você aqui, isso aqui é seu e tal. E aí, em 2014, eu fui para Elos e pulei essa parte, né? Meus pais fundaram uma fábrica de tintas, que é a Elos Tintas, também genuinamente capixaba. A gente está no mercado desde 99, então esse ano completamos 22 anos de empresa. E aí eles falaram, olha, a gente precisa muito de você aqui, a gente acha que você consegue colaborar nisso. E aí eu fui e falei, se der certo, maravilha, se não der, volto pro direito, deixei as portas abertas, né? E estou na Elos desde 2014, entrei para agregar com os meus conhecimentos que eu tinha na área de direito, então sempre atuei na área trabalhista, né? Então, comecei com o departamento pessoal, fui sentindo também um pouco da empresa, porque uma coisa é você ver a empresa pelo ângulo de fora, outra coisa é você estar ali dentro. Então, comecei sentindo o departamento pessoal, parte de contratos, revisando todos os contratos que a empresa tinha, uma coisa mais voltada para o jurídico. Só que empresa familiar é um negócio também bem peculiar. Então, você precisa jogar nas 11. E aí eu fui começando a passar por algumas áreas da empresa para entender também do processo produtivo, porque não tenho expertise. E aí fui conhecendo, acabei assumindo a parte de compras, que foi aonde assim, eu me encontrei. Hoje eu sou a responsável por compras da empresa e amo o que eu faço. Adoro, consigo contribuir com a bagagem que eu trouxe, né, do direito, e essa sou eu. Pulei uma parte, né, que eu sou mãe do Vicente, que tem 5 anos, e é isso. E hoje, assim, já pra gente conectar usando na conversa, o Vicente hoje olha para empreender como bons olhos ou vai esperar a jornada? Vamos fazer um tempinho fora para voltar? Então, eu tenho trabalhado um pouco isso nele, mas é um pouco difícil para mim competir com o pai. Meu marido é bombeiro. E aí, é um pouco difícil competir, mas o que eu procuro fazer com ele? Eu quero fazer com ele aquilo que os meus pais fizeram comigo. Como eu falei, dava férias, eu ia para a empresa. Aos poucos, eles me inseriram no ambiente empresarial, no ambiente industrial, que não é um ambiente tão propício para criança, não é tão atrativo para criança, mas eles faziam de uma forma leve, que ficou, assim, que chegou a ser atrativo pra gente. Tanto eu quanto meu irmão, a gente tem várias lembranças da gente muito pequenininho ajudando na empresa. Não, porque eu também pulei essa parte. Antes da fábrica de tinta, meu pai teve uma fábrica de estopa. Então, quando eu nasci, a fábrica já existia. Então, acho que a fábrica foi de 83 até 2000. Aí a gente teve 2 incêndios sucessivos, 2000 não, perdão, 98. Aí tiveram 2 incêndios sucessivos, que aí meu pai falou, olha, chega, não dá mais para mim. Vão partir para outra, e aí depois surgiu a Elos. Então, assim, as minhas lembranças de criança são muito a gente, eu e meu irmão na fábrica de estopa, eu abrindo sacolinha, meu irmão fechando o saquinho de estopa, e assim, eu quero criar esse tipo de memória no Vicente,
para atraí-lo, porque hoje eu entendo perfeitamente o que os meus pais falavam para mim, que eles me queriam na empresa, que seria muito importante que eu estivesse lá dentro, porque no começo da conversa você falou, o que você quer deixar de legado? Obviamente que eu quero que o Vicente seja o futuro CEO da Elos Tintas, enfim, mas que ele dê continuidade à empresa da família. Toda essa história passa dentro de Vitória? Sempre. Só tive um período que eu fiz intercâmbio, mas assim, período curto. Como eu falei, eu sempre fui inquieta. Nunca foi assim, vamos fazer o high school. Nunca me interessei. Work experience, eu quero. Foi e voltou. Eu sempre fui quando eu era pequenininha, Jairo, eu sempre tive isso. Eu sempre gostei de ganhar o meu próprio dinheiro. Então, assim, a gente morava em Santo Antônio. E aí, na frente da minha casa, tinha um ponto de ônibus. Eu dava férias, eu catava tudo que eu não queria mais, brinquedo, roupa, coisas de criança, catava tudo, botava uma banca na frente da minha casa e vendia para as pessoas do ponto de ônibus. Para fazer essa... Então, eu sempre gostei disso. Então, quando surgiu o programa Work Experience, eu falei, não, esse eu quero. Passei 3 meses lá aprendendo inglês, trabalhando, ralando, mas foi, assim, uma experiência fantástica que criou uma bagagem, assim, muito boa para quando eu voltei, e aí já voltei também com outra visão de dar valor ao próprio dinheiro e tudo mais. Isso é bem importante. E é isso que eu quero passar para o Vicente. Então vamos conectar do lado de cá. Zé, seu cenário eu acho que não fica limitado à Vitória nessa história aí. Não. Então, conta um pouco aí da onde vem o Zé Guilherme. Cara, deixa eu voltar então lá no tempo. Eu sou nascido em Santos, São Paulo. Meu pai é engenheiro, então ele sempre mudou muito, mas ele sempre preservou a gente não ter que mudar tanto. Ele mudava, a gente acabava acompanhando só nos lugares principais. Mas sou nascido em São Paulo, de família, parte de mãe gaúcha, que meu avô já fazia, era mais nômade que meu pai. Então meu avô construiu algumas estradas, ele participou da construção da terceira ponte aqui, foi para Manaus, viajou o Brasil inteiro construindo estradas. E depois ele parou em Minas, minha mãe e meu pai fizeram faculdade lá, se conheceram na PUC Minas, mas meu pai viajava, minha mãe continuava em Minas lá, mas de família gaúcha ele ficava lá. O que aconteceu depois, nascido em Santos, eu fiquei até meus 7 anos lá, fui pra BH, daí meu pai continuava viajando, mas a gente em Belo Horizonte, daí fiquei 3, 4 anos em Belo Horizonte, 3 anos, com 10 anos de idade vim pra Vitória, e aí tô aqui desde então. Então hoje eu falo que eu sou mais capixaba do que paulista, assim, porque 7 anos morando lá, assim, tenho só apegado a algumas culturas paulistas, porque meu pai é paulista e ainda preserva algumas coisas, mas mais capixaba hoje, a única coisa de capixaba que eu não faço é ficar colocando banana em tudo, que isso é muito capixaba, ainda não consegui pegar esse hábito, ainda não consegui fazer. Mas você é daquela pizza sem não, mete qualquer coisa na pizza, lá, come do jeito que você quiser. Mas a banana e tudo, isso eu como quando já tem, mas assim, você nunca vai me ver e falar assim, não, pô, corta uma bananinha, bota aí, que é preciso. Isso eu fico... No feijão tropeiro mineiro já vem. Então, mas gente, não tem nada melhor do que arroz, feijão e banana. Isso, eu tenho certeza que é capixaba sobre isso. Tipo, tem 2 certezas na vida. Quem tá andando de gravata na rua é advogado. E que se alguém pediu botar banana em alguma coisa do prato é capixaba. São as 2 certezas. A identidade social. Perfeita. Você nem botar câmera de reconhecimento. Já sei, não é capixaba. Ou foi criado lá, não tem isso. Porcentagem. Daí vim pra Vitória, foi super legal vir pra Vitória porque em Belo Horizonte, São Paulo, é uma cidade muito grande, você tem muitos deslocamentos, né? E aqui foi a primeira vez que eu pude ir pra escola sozinho. Então, logo que a gente mudou pra cá, a gente mudou pra Praia do Canto, eu morava a meia quadra da escola, assim. Então, o antigo americano batista que tinha ali na Aleixo Neto, estudava ali, cara. Eu morava na Moacir Vidos, dava uma quadra, tava dentro de casa, então eu escutava o sinal da escola de casa. Chegava atrasado sempre? Sempre, mas padrão. Isso eu preservo. Isso eu preservo. Quanto mais perto da escola, mais atrasado você fica. Assim, é o padrão normal. E foi muito legal isso, porque a gente ganhou uma liberdade muito grande que a gente não tinha nas outras cidades. Assim, pô. Em Belo Horizonte eu estudava pelo menos 40 minutos de casa. Assim, então,
Pô, todo dia tem que fazer essa jornada, minha mãe, tadinha. Eu odeio, a pior pessoa pra acordar cedo na vida, tinha que acordar cedo. Pô, a aula começava às 7, tinha que estar lá às 7, pô, saía de casa às 6 horas, então eu tinha que acordar às 5 e pouquinho. Então isso era muito ruim. E, pô, Vitória começou a ganhar valor pra gente já nisso. E quanto mais a gente ficava em Vitória, mais a gente gostava. Só que tinha uma coisa que era muito estranha pra gente. Vitória, há 20 anos atrás, era muito ainda, tipo, cara, que tá acostumado de São Paulo, Santos e BH, você vinha pra Vitória, cara, era meio espantado, assim, porque era muito. Não tinha tanto desenvolvimento quanto é hoje, não era maravilhoso como era hoje. Então a gente ficava, tipo, ah, cara, legal tal, mas a gente não tava muito acostumado ainda. E aí, depois de anos, foi melhorando muito rápido, Vitória. Então a gente começou a acostumar aqui, a gente continuava viajando bastante, visitava meus avós sempre, eu ficava viajando, visitava. Eu não tenho, na época, agora até tenho que morar no mesmo estado, mas eu não tinha nenhum. Eu tenho 5 tios, quatro tios par de mãe. Nenhum mora no mesmo estado do que o outro. Então, tipo, eu ficava viajando pra visitar, então eu sempre mantive a visão de fora. Mas Vitória começou a ficar, cara, muito bom estar aqui. Daí eu vou fazer faculdade aqui, porque eu tinha a opção de fazer faculdade onde eu quisesse, porque sempre tinha um parente. Eu não tentei nenhum lugar fora, falei, cara, eu quero ficar em Vitória. Falei, vou fazer faculdade. Daí, nessa briga de escolher a faculdade, meu pai é engenheiro. Se vocês têm algum parente engenheiro, tem duas profissões na vida: engenheiro e os não engenheiros. É bem simples o processo de escolha. Daí, para explicar, porque eu não ia fazer engenharia, que ia fazer economia. Daí, o que é economia? O que é isso? Daí. Desvirtuou esse menino. Mas foi legal. Eu tenho um tio que é engenheiro também, que mora no Rio. E aí, uma conversa com ele me abriu muito a cabeça sobre economia. Falou assim: economia estuda sobre tudo. E não é só o que você vê na TV. O que você vê na TV, na verdade, nem só o economista está falando. Na verdade, é o jornalista que está tentando fazer uma análise econômica. Mas por trás a economia é muito diferente. E eu sempre fui apaixonado por matemática. Falei assim, cara, eu vou fazer alguma coisa com matemática, mas engenharia nunca me encheu muito os olhos. Depois eu conto um pouco os motivos, mas eu nunca gostei tanto de ter me viajar tanto. Tipo, eu olhava as plantas, tipo, dentro da indústria e falei assim, cara, acho que aqui eu posso morrer. Acho que é melhor não fazer. Então, assim, tipo, quando você vai olhar as coisas de engenharia, cara, a possibilidade de você morrer é muito maior do que no escritório. Eu falei, acho que o escritório deve ser melhor. Daí a economia veio, me explicou um pouco mais sobre economia, me apresentou o mundo de economia. Cara, é uma ciência social, de fato, mas usando matemática e estatística para isso. Então, a economia, de fato, é sintetizar o mundo de forma que você consiga analisá-lo. E não só analisar sociologicamente, né? Tipo, sociologia e tal, tem todos os outros espectros de ciências sociais, mas a economia tenta trazer uma visão mais direta, objetiva, matemática sobre isso. Eu falei, cara, isso que me agrada muito. Vou fazer vestibular para economia. Daí eu entrei na UFES. Entrei na UFES em 2009. Daí eu tinha feito o vestibular da FUCAP também, mas eu tinha feito do UFES. E falei, vamos lá. Eu fui pro primeiro lugar da UFES e eu falei, cara, entrei aqui, o pessoal da FUCAP me mandou mensagem, mas o grande amigo meu, o Breno, tinha entrado na UFES também, tinha passado na UFCAP, tinha começado já na FUCAP, primeira semana da FUCAP. Falei, Zé, vem pra cá, tudo totalmente diferente da UFES. O que a gente sempre conversou sobre economia, aqui é assim. Eu falei, cara, na UFES não tô vendo nada disso, tô vendo as coisas meio estranhas aqui, não tô conseguindo me adaptar tão bem. Daí eu liguei pra FUCAP, falei, passei no vestibular aí e tal, eu fui pro primeiro lugar da UFES. Consigo bolsa? Ele falou, lógico, pode vir se matricular hoje, e as aulas já começaram, só começar uma semana atrasado. Falei, beleza, o que teve na primeira semana? Eu liguei pro Breno e falei, cara, não teve nada, assim, básico, você estudar, você vai passar, mas nada muito complexo. Daí fui pra lá, cara, eu fiquei um período nos dois ao mesmo tempo, de manhã fazendo UFES, de noite fazendo FUCAP. No segundo período eu nem aparecia mais na UFES, assim, não tinha... Minha cabeça ficou muito voltada porque a gente conversava lá, assim, de fato a FUCAP era muito focada em matemática, então você tentava realmente contextualizar tudo em forma matemática, tentando entender modelo, e na UFES era uma ciência social, que é o que eu não queria, tipo, eu não queria uma estrutura de... eu entendi, tem todos os méritos de entender a ciência social, mas acho que isso é outra área, não é economia, é uma outra ciência social que tem que ser estudada. E aí foi legal, tipo, fiquei na FUCAP lá, no terceiro período, eu tava, esses dias, tava até checando algumas fotos antigas, e foi divertido, porque no terceiro período eu entrei tava vindo vários professores de fora pra FUCAP, então era o momento que a FUCAP tava montando o time dela de professores,
e veio o Cristiano, que tinha terminado o doutorado dele na Filadélfia, que é tipo, ó, top 1 ou top 2 de economia do mundo, e vindo um professor de lá para a FUCAP, e ele veio com a intenção de montar um centro de pesquisa em economia. Que eu falo que é aí que começa a minha vida de trabalho mesmo, de verdade. E tava brincando, quinta-feira passada, fez 10 anos isso, assim. Daí eu falei, cara, acho que tô ficando velho. A curva tá chegando. A curva tá chegando, porque O que eu penso disso? tem 10 anos que eu publiquei minha primeira pesquisa na Gazeta. A gente fez a Vitória tinha poucos indicadores de inflação, e a gente achava muito ruim, assim, porque a inflação era da cesta básica. Pô, a cesta básica não representa consumo de boa parte da população, assim. Ela é bem nichada, uma coisa bem específica, e a outra do Instituto João de Santos Neves, que também pegava uma coisa que era também muito, de forma geral, mas não era muito interessante de você olhar. A gente falou, cara, existe pesquisas no mundo inteiro que tentam segmentar cestas alimentares por estilo de vida. Falou, vamos tentar replicar aqui? Daí eu, com 20 anos, auge da vontade de fazer qualquer coisa, falei, vamos, lógico. Nunca, cara, estudante só... Era um ótimo estudante, mas assim, começando a entender o que era pesquisa, começando a entender o que era estatística. Daí veio o Cristiano já com doutorado, falou assim, você tem certeza? Eu falei, não, agora você perguntou, não tenho certeza mais não. Daí... Se tivesse ficado parado ali na primeira... Tava certo. E aí a gente começou a jornada, assim, porque quando a gente vê uma pesquisa rodando, um indicadorzinho lá, a gente não entende quanto que tem por trás, assim. Metodologia, entender como é que vai fazer a estrutura, quem vai fazer pesquisa, tudo mais. E foi muito legal, porque eu falo que esse é o meu início de verdade trabalhando, porque foi a primeira vez que eu tive que desenhar um planejamento, que era a metodologia inteira, junto com eles, junto com os professores, mas assim, entender como é que formava, como é que ia construir as cestas para pedir alimentares e tudo mais, e depois ter que botar time na rua para poder pesquisar, porque a gente tinha que ir em todos os supermercados representando todas as áreas de Vitória. Não podia ser tipo, não, vou só nos supermercados aqui pertinho da FUCAP ali para fazer. Não, tinha que ir no supermercado de Santo Antônio, tinha que ir no supermercado de São Pedro, tinha que ir no supermercado de Gerais, para conseguir entender de fato a inflação de Vitória. Daí a gente conseguia até segmentar um pouquinho mais a inflação para entender como é que era a região. E aí foi muito legal, porque a gente criou 4 cestas. Uma cesta normal, que era muito parecida com a cesta que todo mundo consome já. Uma cesta que a gente chamava de top, mas era uma merda o nome, assim, mas faz parte. Que era uma cesta de classe alta, então tipo, a gente pegava todos os produtos e substituía por produtos mais altos. Uma cesta vegana, cara, 10 anos atrás, era inimaginável falar de uma cesta vegana. E a gente, por algum motivo, o Cristiano falou, cara, a gente precisa pensar no... pessoas que não comem carne aqui, porque a carne tem uma inflação bem diferente. Vamos pegar. Mas a gente nunca pensou, não, porque é um hábito alimentar e tal. Mas hoje, a gente, se for para deixar bonitinho, a gente fala, não, hábito alimentar, vegano. Corta nessa hora e fala bem assim, não, eu vou falar agora sobre... Sempre estivemos preocupados. Sempre preocupados. E uma cesta light, porque esse Vitória tem uma característica muito sinistra, que eu nunca tinha imaginado. Quando a gente foi começar a pesquisar, Vitória tem um tipos de alimentações mais saudáveis do Brasil, competindo com, tipo, Florianópolis e os outros capitais, né? No interior você não consegue ver, mas a gente aqui tem um tipo de vida muito mais saudável do que boa parte do Brasil. E aí a gente falou, cara, faz sentido a gente fazer uma cesta light aqui, que na verdade a gente chamou uma nutricionista, vamos pegar só produtos que fazem parte de uma alimentação mais saudável, a gente vai chamar de cesta light, que é para poder deixar fácil de entender. E foi muito legal esse processo, assim, que a gente construiu tudo. No meio do nosso projeto, a Gazeta topou de ser parceira. E a gente fez... A pesquisa existe até hoje. Isso que é o mais legal. Existe até hoje a pesquisa. O CEAI, que era o Centro de Pesquisa, também existe. Só que já passou vários coordenadores e ainda tá lá. Eu fico, de vez em quando, eu fico olhando e falei, cara, eu criei esse negócio aí. Esse filho é meu. Esse filho é meu. Cara, e fez 10 anos esse vídeo. Daí eu falei, cara, daí foi uma chavinha interessante, porque ali foi o meu start de querer realmente fazer coisas, construir coisas. Porque toda vez que eu entro em alguma coisa que já tá meio construída, eu fico, cara, não sei se eu me adapto tão bem. Tá meio pronto aqui, eu não consigo muito criar. Daí hoje eu tenho essa raciocínio que é isso. Mas saindo da faculdade lá formado, fui trabalhar em empresa de comércio exterior, Vitória, né? Vitória, é porque hoje a galera não entende tanto como é que era o mundo com o Fundap voando, assim. Então, a Fundap, cara, as empresas de comércio exterior, todas bilionárias e tal, vou trabalhar lá no mercado de Vitória. Era isso ou granito aqui na época, assim. Agora, graças a Deus, ampliou um pouco mais o escopo, mas antes era trabalhar comércio exterior ou granito. E aí fui trabalhar comércio exterior
Entrei lá pro jeito mais maluco possível, assim, o contador da empresa fazia mestrado na FCAP e eu dava aula de estatística para ele, porque, tipo, ele não conseguia acompanhar as aulas de estatística muito bem. Eu dava aula particular de estatística para ele e falou, cara, você precisa trabalhar na Brascomex, que é a empresa que eu trabalhei lá. Foi te apresentar pro Frederico, que é o dono, ele precisa muito se contratar. Cara, a contratação foi o mais maluco possível, assim. Eu conversei com ele, falou, você quer? Eu falei, cara, eu tô querendo sair do centro de pesquisa, já tava no meu último ano de faculdade. Eu falei, quero, vambora. Daí, no dia seguinte, a RH me liga e fala, você precisa vir aqui na empresa pra gente conversar. Daí, foi assim, foi uma conversa meio tipo, não, é assim que vai ser e tal, eu já tô contratado. Eu falei, A entrevista, tava o cara atrás do vidro, eu tomando um café e tinha um cara anotando. tipo, contratado. E foi muito legal, porque eu era muito técnico em pesquisa, você tá ali muito técnico, não tem muita... As variáveis você controla muito elas, são difícil ter uma variável de pesquisa que você não controla tão bem. E aí, quando eu entro no comércio exterior, tudo louco, assim, não entendia, não conseguia entender as coisas. Tipo, eu chegava pra perguntar alguma coisa, tipo, não tinha uma explicação racional e óbvia ali. Falei assim, cara, tá faltando algum pedaço dessa história aqui que eu não tô... Alguém não tá contando. Na verdade, é porque não fazia sentido mesmo. Comércio exterior, minha ótica lá de 10 anos atrás, 9 anos atrás, por aí, tinha muito amadorismo no processo, assim. Então tinha muito pedaço que não tinha uma explicação muito óbvia. Tipo, a pessoa sabe fazer e ela vai tocar ali. E aí, hoje, graças a Deus, melhorou muito, que as margens também vão reduzindo. Então, quanto mais margem você tem, maior espaço para amadorismo você tem também. As empresas muito grandes, mas muito inchadas, tudo mais. Quando eu entro lá, eu me colocaram no financeiro, no economista financeiro, pô, taca ali. Não sabia o que eu ia fazer, porque ninguém sabia o que eu ia fazer. Eu não tinha cargo, não tinha nada. Não tinha motivo de me contratarem, mas me contrataram. Daí eu ficava, tipo, solto da empresa. Daí eu conversava com um dia, daí eu conversava com o outro pra entender outra coisa do dia. Daí eu falei, cara, deixa eu começar a tentar fazer alguma coisa aqui relacionada a dados, porque eu sempre fui que eu mexi muito. Eu vou tentar fazer primeira estrutura de resultado, tudo mais. Não tinha como fazer, os dados não estavam no sistema, cara. Tava, tipo, tinha um monte de papel impresso e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu falei, já que eu não tenho muito um papel aqui dentro, eu vou revisar todo o sistema. E aí foi que eu faço até hoje, assim, tipo, a parada que eu tava, tipo, puto, que eu não tinha, eu não tinha muito o que fazer na empresa, tava meio solto, me botaram no financeiro, eu comecei, cara, comecei a analisar tudo que tava acontecendo, tentar fazer resultado, tentava organizar alguma coisa, até um ponto que eu cheguei, cara, eu entendi como é que funciona esse negócio aqui. Daí eu comecei a pedir pra todo mundo lançar de uma forma específica pra poder chegar às informações certinhas. E aí eu entendi como que a informação, que eu vinha desde a faculdade entendendo de informação, mudava a vida das empresas, porque sem informação de fato ali, a empresa estava desgovernada, assim. Você tem vários problemas que aconteceram na empresa por falta de informação ou informação camuflada. Que é o tipo, não, tô te dando informação aqui, mas ela tá toda errada. Mas eu tô te dando informação como ela estivesse certa. E aí, por crises existenciais, né, a vida funciona um pouco disso. Eu não lembro bem qual foi, em 2012 ou 2013, ali, deu 31 de dezembro, eu só lembro disso, que, cara, pra mim já deu, não quero mais comércio exterior, muita loucura, muita coisa, tipo, que você não consegue entender muito bem como que funciona, daí aquilo ele tava me desgastando muito, daí culminou com um ano que a empresa que ficava aqui na Enseada foi pra Jacaraípe, eu falei, cara, mais 1 hora e pouco pra ir voltar e tal, eu falei, não, acabou pra mim aqui, vou pra São Paulo, vou voltar pra São Paulo, eu amo Vitória, mas vou voltar pra São Paulo. Cara, voltei, Dan, que é meu sócio hoje, sempre foi um grande amigo, estava lá trabalhando no banco, terminando o mestrado no primeiro momento, depois estava trabalhando em banco lá. Eu fui para lá, falei, cara, tem um espaço na sala aí, eu fico na sala, vou arrumar alguma coisa para trabalhar aí. Fiquei lá, acho que 2 meses lá, por aí. Tipo, os trabalhos que vinham lá também não me davam, falei, cara, não é isso, tem alguma coisa que tá faltando em mim ali. E aí, o meu primeiro chefe na Brascomex lá, tipo, gostava muito de mim, mas ele saiu, deu, sei lá, uns 3, 4 meses depois que eu tava lá, ele saiu, me ligou, falou, fiquei sabendo que você saiu de lá, eu tenho uma consultoria, tem um cliente tal que é muito amigo e tal, mas eu não consigo atender, você quer atender lá? Eu falei, cara, vamos. Pagar os boletos. Pagar os boletos, tá aí. Tinha feito um caixinha legal, mas, pô, boleto sempre é bom ganhar dinheiro. Voltando pra Vitória, eu falei, cara, beleza, nunca fiz consultoria, não faço a menor ideia como é que é, mas vou lá.
nem onde eu entrei também não conhecia muito o que era consultoria, então meio que fiquei contratado CLT ali, mas não fazia o menor sentido, porque o meu contrato eu podia chegar a hora que eu quisesse, eu só tinha que apresentar resultado, então, de fato eu era um PJ, mas com CLT, tipo, é o inverso que acontece hoje. Aí, tipo, fiquei lá, acho que 4 meses desse contrato, depois a gente virou, foi quando eu de fato nasceu a minha consultoria. Então tem 8 anos isso, que de fato virou a chavinha e nasceu a Alta Média Consultoria em 2014, acho que foi isso. Em agosto de 2014, nasceu ela de fato pra gente poder atender esse primeiro cliente. E aí foi, tipo, o Breno, que volta lá da história lá de trás, ele, tipo, tava no Itaú bem pra caramba, ele sempre reclamava do Itaú, cara, quero sair, eu quero fazer outras coisas e tal. Eu falei, Breno, cara, tô consultoria, a gente se bateu muito por causa de eu tava num cliente de comércio exterior, e ele atendia a parte do Itaú de comércio exterior de câmbio, daí eu conversava direto com ele e falei, cara, vamos conversar, porque eu tô com consultoria, acho que faz sentido você vir pra cá. Daí numa dessas conversas, ele, tipo, a gente foi lá pra FUCAP, porque eu tava fazendo mestrado na época. Aí a gente sentou na FUCAP lá, durante uma aula, tipo, eu saí da aula, fiquei conversando com ele. Eu falo que foi a sociedade mais rápida da minha vida, assim. Que é, tipo, eu falei, velho, consultoria não tem participação, velho. Quer fazer coisa, assim, precisa de gente. Daí, tipo, sei lá, nem 1 hora. Ele falou, cara, topo, vou dar um jeito de sair do Itaú no máximo 1 mês. Assim, eu falei, cara, 1 mês você sair do Itaú? Ele falou, deixa comigo. Ele falou, vou dar um jeito. Pior que ele saiu com 1 mês do Itaú. E aí, pô, foi super legal. Foi um processo que a gente cresceu muito. A gente começou a pegar os primeiros clientes relevantes, começou a crescer. E principalmente, a gente começou a se ver muito bem no que a gente estava querendo fazer. Porque a gente começava a entregar o que que eu sempre fiz, mas dentro fechado, agora com um leque maior e entendendo como é que era empreender, qual era o problema, como é contratar gente, qual é o problema de fazer uma coisa, não receber do cliente, como é que todos esses processos a gente aprendeu que a gente vivia do outro lado, né? Tipo, quando a gente era ali de dentro, cara, eu tô recebendo meu ali certinho. Quando a gente não paga alguma coisa, a gente já tinha um planejamento. Quando a gente deixava de receber, tava meio que planejado. Quando você tava empreendendo, não tem nada desplanejado. Assim, não recebeu no mês, cara, não tem o salário esse mês. Então, foi super importante esse processo da minha vida ali de consultoria. Só que daí tem o Dan, sai do banco, daí vem pra Apex aqui em Vitória, fica um pouco na Apex, depois ele sai. Eu falo, Dan, cara, vem pra consultoria, esses são os meus melhores amigos. Assim, não sei onde você vai entrar, assim, eu vou captar um cliente pra você poder já pegar pra fazer. Mas vem pra cá, que a gente tem que fazer alguma coisa junto, a gente sempre se deu muito bem. A gente pegou o cliente, acho que tem uns 3, 4, não, tem uns 4 anos isso. A gente pegou um cliente, ele entrou, pô, foi um dos melhores clientes da nossa vida ali. Foi super legal, a gente realmente gerou um valor absurdo pra ele, porque de não entender nada estava acontecendo, mas só, tipo, perdendo dinheiro, não entendendo o processo. A gente deixou tudo na superfície, falou, cara, agora tomar a decisão é sua, eu posso te ajudar a tomar a decisão, mas eu não consigo tomar todas por você. São grandes amigos até hoje no processo, que a gente, cara, mantém conversa. Só que daí o Dan sempre, ele entrou falando uma coisa, cara, eu não gosto de consultoria, eu não vou fazer consultoria, tô entrando aqui, é só uma passagem. Eu falei, cara, tá, fica à vontade, velho. Você é meu Passa melhor aí. amigo, entra aí, beleza. A gente vai pensar em alguma coisa depois. E aí teve uma vez em 2018, finalzinho de 2018, ele me deu uma chegada, tipo, cara, não quero mais fazer isso. De verdade, não tô feliz, não quero. Bicho, eu preciso de alguma coisa. Daí a gente foi pra São Paulo. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: a gente tem vários amigos em São Paulo, a gente conhece várias startups lá. Vamos fazer uma viagem pra São Paulo. Vamos ver tudo que tá acontecendo de fato no meio. Entender que esse pessoal tá resolvendo de dor, que as startups estão nascendo lá, o que elas estão fazendo. Vamos visitar ambientes de startup para ver se é isso mais ou menos que a gente quer. E a gente voltou de lá certo. Falou, cara, a gente tem que criar alguma coisa que de fato a gente vai resolver um problema e seja escalável, que não dependa da gente para estar resolvendo. Porque o problema de ser consultor é que você não pode passar mal, você não pode acontecer nada com você, assim. Você é 100% da empresa e mesmo que você contrate um monte de pessoa, um monte de gente para trabalhar, super competente e tudo mais, se eu não vou na reunião, por que o Zé não foi na reunião? Por que o Zé não tá aqui hoje? Eu falei, pô, ele não precisa estar aqui hoje. Se eu tô aqui é que não precisa. Você vai tirando a moral de todo mundo que tá trabalhando com você também. Daí a gente, cara, isso era uma dor. A gente precisa pensar em alguma coisa escalável que não dependa dos nossos nomes estarem presentes.
E aí, em 2018, eu falei, ó, então vou fazer o seguinte, não, já que você não quer, a partir de semana que vem, a gente passa uma semana só, pegando todos os clientes que estão com você, eu assumo 100% dos clientes. Falei, não sei como é que eu consegui assumir 100%, mas deixa comigo, eu assumo 100%. E a partir dessa data, você toca pensar em projetos novos. Você tem 6, 7 meses aí, a gente estava em novembro, a gente estava falando de até o junho do ano que vem, junho de 2019, pensa em negócios e vai testando, fazendo vários MVPs. Eu vou dar um jeito de bancar esses MVPs e fazer tudo. Foi uma jornada mais divertida de todas, assim, porque a gente testou de tudo. Assim, pensar, a gente odeia tributário, odeia. Assim, é uma coisa que... Mas a gente pensou em tributário, porque tinha um amigo nosso falou, que é consultor tributário e falou, cara, tem o problema de classificação fiscal de loja, pô, NCM tem uma chuva de letrinhas ali que ninguém faz ideia que tem. Pô, isso daí, se você conseguir classificar isso de uma forma automática, todo mundo vai te contratar. A gente falou, pô, não gosto de tributário, mas eu posso contratar alguém que gosta e fazer só a estrutura de integrar, pô, fazer negócio para supermercados, que a gente já atendeu muito supermercado na vida. Pô, cara, o supermercado tem lá 20 mil itens diferentes. Pô. Se eu conseguir fazer classificação fiscal dos caras, beleza, vou colocar qualquer valor ali, o cara tá disposto, todo dia troca alguma coisa, então tá beleza. Cara, a gente fazendo, era o desgosto de. Eu olhava pra cara do o desgosto novamente de trabalhar com tributário. Eu falei, bicho, parou de fazer consultoria pra ficar fazendo negócio que você não gosta também, não adianta, velho. Daí foi perdendo um pouco o tesão ali, acabou os dois lados ficaram. Vender isso aí não é tão fácil assim. Os caras não estão acostumados, o cara tá acostumado a nunca dar problema, essas coisas então vai deixando o pau quebrar. E aí, numa dessas conversas, a gente, pô, bate na nossa cabeça e falou, cara. Nosso problema da consultoria é que a gente sempre ficava batendo lá, era um saco só a gente. Mas tem um pedaço do que a gente faz da consultoria que é muito bom e todo mundo gosta muito, que é construir um processo de contas a pagar e receber de forma muito segura, mas sem ficar burocratizando muito. Tipo, quem já trabalhou para uma empresa gigante já sofreu isso na vida, que é, você manda o boleto até dia 15, daí se a lua tá crescente, você recebe dia 10 do mês seguinte. Mas se... Isso acho que... não, teve uma chuva entre o dia tal e dia tal, é dia 30. Cara, a gente ficava, bicho, isso aí não faz o menor sentido, vão construir processos muito mais fortes, mas, cara, semanalmente paga, não precisa botar esses critérios tão malucos, porque nenhum dos dois lados vai saber pagar, daí você sempre vai ter erro de processo, porque o processo é ruim. E aí, a gente falou, cara, vamos construir uma maneira de a gente fazer o financeiro dos outros. Ainda não era tão famosinho o BPO, assim, tinha raros processos acontecendo. O Jair, acho que até chegou a usar antes da gente fazer o nosso, chegou a usar de uma outra empresa. E aí, cara, faz sentido a gente fazer isso, porque a gente sabe muito fazer isso aqui. Só que daí a primeira coisa que a gente começou a fazer, cara, vamos olhar qual sistema que a gente vai usar. A gente olhou o sistema todo de mercado e falei, cara, não dá pra usar essas coisas. A gente entende por que ninguém quer fazer. Porque os sistemas são todos ruins, não funciona. Não é pensado pro usuário fazer aquilo ali, é pensado pro programador que fez, tá, achou maravilhoso e tá fazendo. O programador tá, pô, isso aqui tá lindo, deixa eu botar ali. Pô, usabilidade zero. Tipo, então vamos criar o nosso próprio sistema, né, Danda? Vamos criar o próprio sistema. Eu falei, bicho, vambora, vamos contratamos um desenvolvedor. Começamos a jornada, o não programava nada. Hoje, cara, o menino já sabe programar, já sabe arquitetura e tudo mais. E foi sensacional esse processo todo, que a gente entendeu, cara, sistema, como é que funciona. Processo que a gente fazia quando era meio tailor-made para cada empresa. A gente aprendeu a fazer pra gente, para construir o processo certinho, interno. Como atender todo mundo remoto. Hoje nosso time é 100% remoto. Pô, tem 26 pessoas hoje, deve fechar agora o mês com 30 e crescendo, deve fechar um ano com quase 40 pessoas na empresa, 100% remoto. Como é que lida com esse mundo remoto? Como é que cresce na pandemia? Todo esse processo que hoje a gente é apaixonado, chance zero, eu falo que é chance negativa de a gente voltar para a consultoria de fato, porque hoje sim a gente consegue fazer. Cara, tem um monte de gente que eu fiz o comercial que não sabe que eu era o dono da empresa. Sim, e não volta a falar comigo, mas como um comercial, tipo, pô, você me vendeu tal coisa, não tá acontecendo bem assim, me ajuda? Eu falei, pô, ajudo, tá, vou lá, conversa, resolve, mas eu não sou a figura-chave. Então isso deixa a gente muito confortável, cara, agora sim, a gente tem uma coisa que a gente não é o foco do negócio, eu consigo fazer as pessoas que estão comigo estarem felizes, porque elas estão crescendo, elas estão assumindo responsabilidades de fato, porque no final das contas não fica sobrando, não. Zé, resolve pra mim, quando era na consultoria.
Pô, tinha uma equipe fazendo lá, não fazia ideia do que tava acontecendo no cliente. Não ideia, assim. Sabia do que me contava, mas não sabia de fato. Daí o cara me ligava, resolve pra mim. Eu falei, pô, beleza. O cara ligou, vou ter que agora entender o que tá acontecendo, vou ter que visitar o cliente, tentar fazer. E hoje não tem disso. Então a gente começou a olhar com muitos bons olhos e crescimento super legal. O que a gente gostava do ambiente de startup lá que a gente foi visitar era a velocidade e a fluidez das coisas. Assim, cara, você erra muito. Você faz assim, cagadas atrás de cagadas por causa assim, cara, você tá testando. Mas só de você ter liberdade de testar e as pessoas entenderem que você tá testando também, cara, tá super legal. Às vezes você fica, tipo, sair de uma empresa que tinha em abril, acho que 8, 9 pessoas em abril, pra ter 26 agora, dá um tipo, trabalho diferente. Tem coisas que antes você não entendia que eram tão prioritárias, cara, como fazer gestão de pessoas, clima, tudo mais, que não era tão prioritário, hoje é prioritário, tipo, nível 1, assim, não precisa nem vender mais, velho, só resolve os problemas de pessoas, são maravilhosos. Então, é um pouco disso que a gente começou a viver a vida de verdade ali, de o que a gente quer fazer pra frente. E agora, assim, empolgação absurda para os próximos 3 4 anos, certeza que é mergulhado ali para fazer o negócio ficar grande e todo mundo que tá dentro com a gente ter que crescer junto. E aí, Zé, só pra. A Lari contou a história toda e no final ela falou bem assim: só o nome do negócio, porque se falou história. Ah, porra. Chama Senão manda pro financeiro. O nome vem da brincadeira que a gente sempre fez, assim, tipo, todo lugar assim, manda pro financeiro lá as coisas. Aí falei, pô. Daí a gente tava com muita dificuldade de dar um nome, muita dificuldade. Tem uma ida pra Porto Alegre, a gente vai anualmente, Porto Alegre tem um fórum lá que a gente vai anualmente. Daí a gente ia pra Porto Alegre em 2019. Cara, precisamos arrumar um nome e tal, daí não vinha. Daí a gente pegou voos diferentes, eu e Dan. Tipo, eu fui por Belo Horizonte, acho que foi pelo Campinas ou o contrário. Daí a gente ficou matutando, conversando no WhatsApp, em volta, tipo, nada de nome. Dei um dia no apartamento que a gente alugou pra ficar lá em Porto Alegre. Dan veio e falou, cara, tem que ser uma coisa, tipo, manda pro financeiro, algum, tipo... Daí, tipo, porque a gente já tinha comprado financeirinho. E, tipo, não é tão legal financeirinho. Tipo, a gente usa pra caramba esse, tipo, o nosso domínio interno é só financeirinho. Mas, pô, não é legal. Daí, tipo, cara, vamos pensando, daí surgiu. Acho que o Dan, eu não lembro muito bem, eu sei que eu tava no quarto, ele veio falando, cara, manda pro financeiro, vê se tem domínio aí, compra e vambora, vai ser manda pro financeiro. Pô, daí, até hoje a gente é apaixonado no nome, assim. Falei, cara, faz todo sentido, é o que a gente faz, tipo, manda pro financeiro. Tipo, ó, daí eu fico brincando com os clientes, falei, cara, o que tá o negócio? Você mandou pro financeiro aí? Pô, esqueci. Eu falei, pô, o nome da empresa é esse, velho. Como é que você esqueceu? Ficou tão usual que a pessoa perdeu. Tem que usar mais o financeirinho pra educar. Mas, cara, sim, só pegar umas conexões e juntar as histórias, assim. Eu sempre falo, o café ele é só uma desculpa pra gente se conectar, né? E aí fazendo um ponto meu da conexão com os dois, assim. Vou começar do Zé que terminou agora, e aí, mas tem tudo a ver um pouco da história da Larissa. Eu, lógico, na formação jurídica também, igual a Larissa, atuei na área trabalhista também. E aí eu me lembro que uma vez a gente estava no escritório, a mente um pouco inquieta, eu falei bem assim, pô, cara, esse negócio, toda vez que a gente vai entregar o jurídico, sempre tem um monte de coisa de negócio envolvido atrás, tal. Aí você tem que trabalhar, trabalhista, você tem que trabalhar com RH, às vezes você tem que trabalhar com a gestão financeira, do negócios, a gestão de documentos. E aí, Thiago, quero sócio na época, no escritório, ele tinha ido pela Fundação Estudar, e conhecido a Mariana Rigoni, a Mari Rigoni, que é amiga em comum, e aí começamos um projeto, falando, vamos juntar várias pessoas de ambientes diferentes e tal, e vamos fazer um projeto que a gente entregue uma consultoria ou algo do tipo, que a gente entregue já uma visão mais macro. Aí fizemos algumas reuniões lá no escritório, aí veio a Júlia Salume, que hoje está fora do país aí já há algum tempo, né, fazendo a parte de comunicação, área de comunicação, Mariana na área de pessoas. Aí eu me lembro até hoje, a gente sentado na mesa e falou assim, pô, precisa alguém tocar o financeiro, alguma área assim. Aí ela falou assim, cara, eu conheço um cara. E aí falou assim, esse cara, o cara é fera, não sei o que e tal. Aí falou do Zé, cara. Eu falei assim, agora vai entrar.
pode abrir um foco de luz ali na porta que vai entrar um astro do negócio. E assim, ver o Zé, né, nesse jeito da história que ele contou, era isso aí, desde o primeiro momento. Falou assim, vem, e a gente às vezes fica ligado às nossas conexões, só a parte, a gente tá num ambiente profissional, se conheceu em um ambiente profissional, às vezes pouco a gente para ouvir as histórias, mas as nossas conexões muitas das vezes vêm pelas histórias. Aí eu volto para Larissa porque é o seguinte, na hora que eu tava ouvindo a história, de forma diferente é igual. Eu sou filho de militar e é uma coisa que eu sabia que eu não ia fazer era ser militar. Eu falei bem assim, cara, aquilo não. Assim, certeza, assim, não é do meu feitio fazer aquilo ali. E aí eu fui, mas minha família, pai de mãe principalmente, é empreendedora e tal. Só que escorreu ali, a sucessão não foi feita nos negócios, na verdade alguns tios tocaram os negócios, mas minha mãe ficou sempre isolada daquilo. Então não chegou de imediato a transmissão hereditária ali do empreendedorismo. Aí eu fui começando a me dar aquilo ali, me dar oportunidade, inquietude e tal, e aí acabou. Mas teve uma hora da história que eu falei assim, vou fazer um concurso para polícia, só para testar, só para desencargo só para falar que eu nunca tentei. De consciência. E aí, na época, na faculdade, eu fiz economia, cara, para UFS, mas eram outros tempos. Assim, eu estava preocupado mais com a festa que tinha no dia do vestibular do que a organização do negócio era sempre a minha preocupação imediata. A estratégia ali que estava envolvida e tal, juntar as pessoas, era mais do que a economia. E aí eu me lembro que meu pai na faculdade, falando, antes de entrar na faculdade, ele falou bem assim, aí eu vou voltar no pré-vestibular que eu queria passar na UFS. Assim, o negócio era UFS, eu não ia fazer. Ele falou, não, cara, faz o seguinte, você fala pra caramba, você gosta de conhecer lugar novo, gente nova e tal, faz direito. Meu pai formou em direito, né, de ser oficial militar, faz direito nesse trem. Aí eu falei, vai, vamos dar a oportunidade, fiz o direito. E aí eu vi que eu fiz o direito muito mais como ferramenta de conexão, porque a gente fica aqui, saindo da economia para atuar mais no financeiro, mas o Zé é um comercial fenomenal, assim, relacional, conta história e tal. Aí saiu do direito, hoje é uma administradora e tal, e a gente não usa nossas habilidades conforme os nossos objetivos, assim. Eu acho que a gente está mais para cumprir um objetivo do que para, assim, porque eu tiro um pouco das histórias, né? Mas é bom a gente fazer essas conexões, né? Eu acho que, ouvindo os dois, há muitos pontos sinérgicos entre os dois, entre as duas histórias, mas sei que tudo orienta pelos objetivos que a gente tem. E aí, queria ouvir agora a gente já está situado, já está ambientado. Já estamos em casa agora. Ouvir um pouco de vocês. Tá, chegamos aqui, do lado de cá, Larissa, Elos, Tintas. Muitos desafios. Eu ouvi a história do Zé falando aqui, eu falei assim, eu já tomei café e já ouvi isso daí alguma hora antes, assim, desse bate-papo. Aí ouvindo a Larissa, eu falei assim, cara, eu acho que o Zé já comentou algumas coisas nesse sentido, mas Elos, aí eu queria ouvir assim, tá, o cenário atual, o que é e quais são os objetivos dali para frente, assim, pessoais da Larissa e também do negócio. Vamos lá, então. Como eu falei, a Elos tem 22 anos de mercado. Não foi fácil, não é fácil para nenhuma empresa vencer. Acho que todo ano você batalha para vencer aquele ano, para sobreviver naquele ano. Porque aqui no Brasil, infelizmente, o empresário ele já tem aquele estigma de que é explorador, que ganha dinheiro às custas dos outros, enfim. Então, você fala que você é dono de alguma coisa, já acham que você vive num mar de rosas, nada em dinheiro, e enfim. Então, assim, ano após ano você vencendo. Então, a Elos tem uma história, assim, de crescimento, tanto da empresa em si, quanto na parte de gestão, parte de qualidade. Então, assim, lá em 99, quando meu pai criou a empresa, ele criou a empresa basicamente pensando em fazer tinta e ponto.
Ele não tinha como ideal, como visão, não tinha aquele negócio, missão, valor, nada. É só fazer tinta, botar um produto no mercado, botar dinheiro para dentro e fim. Era uma época completamente diferente do que é hoje. Missão mais genuína de todas. Exatamente. Errado ele não estava, Mais né? genuíno de todas. Então, assim, no decorrer desses 22 anos, a Elos teve várias fases, né? Hoje a gente está atravessando a fase de sucessão, que não é uma fase fácil, talvez a mais delicada. Então, assim, a gente teve a fase inicial, que foi de 99 até 2007, que foi uma fase, assim, de um crescimento estrondoso, assim, vertiginoso. E por quê? Porque eram outros tempos, você ia com a cara e com a coragem, não tinha tanta preocupação do consumidor em si com qualidade, com produto, enfim. Então, assim, a gente fazia aquilo que o mercado da época fazia. Quem era o líder de mercado? O que ele faz? Vamos acompanhar. E aí a gente foi acompanhando e fazendo tudo o que o mercado fazia, a gente copiava. Quando foi em 2007, meu irmão é engenheiro de produção. E aí ele chegou na empresa já trabalhava na empresa, mas chegou com uma proposta para os meus pais. Eu ainda não estava na empresa, então ele chegou e falou, olha só, vamos conversar aqui. A empresa está crescendo, tal, bacana, mas aonde a gente quer chegar? Aonde que nós queremos chegar com a Elos Tintas? A gente quer ser uma empresa para ter mais de 100 anos e passando de geração em geração, ou a gente quer ser uma empresa temporária? Porque quando você faz as coisas que não têm qualidade, você acaba tendo um prazo para acabar. E aí meu pai coçou a cabeça, pensou, né? O que esse fedelho tá falando, metendo o dedo no meu negócio, olha como é que a gente tá, a empresa tá voando e tal. E aí, mas ele coçou a cabeça e falou, não, eu quero que seja uma empresa que passe para você, para sua irmã, para os meus netos, enfim. Não quero que fique para a história. E aí ele falou, então a gente precisa mudar algumas coisas aqui dentro. A gente precisa começar a profissionalizar algumas áreas. E aí começamos numa fase, na Elos fase 2. E aí a gente começou a pensar em qualidade. Então a gente começou a trazer de fora profissionais capacitados, que tinham experiência nos grandes players aí de mercado, né? Para desenvolver, o que a gente precisa para desenvolver um produto bom? Eu preciso de um bom laboratório, né? Uma boa base, preciso de bons equipamentos e preciso também de boas matérias-primas, porque não adianta também eu ter um profissional, um laboratório top, um equipamento top e comprar uma matéria-prima que não é boa. Enfim. Se vira aí. Só que fazer esses três, na época, era, até hoje, né? É caro e dá trabalho, não é do dia para a noite. E aí começamos de 2007 até 2017, que foi quando veio a nossa primeira certificação, a gente trabalhar isso. Profissionalizar o laboratório, trazer profissionais de ponta. A gente expandiu a nossa empresa também, saímos de uma área de 2 mil metros quadrados para uma área de 18 mil metros quadrados, compramos os equipamentos top que existiam no mercado, os mesmos equipamentos que Coral, Souvenir, Sherwin Williams tem, a gente comprou, obviamente que em proporção muito menor, mas enfim. Então a gente tinha lá um profissional bacana, um equipamento bacana, passamos a comprar, de quem que esses grandes compram? Então, a gente começou a negociar com esses grandes, até que em 2017 a gente chegou na nossa primeira certificação de produto, que hoje somos certificados desde então pelo Inmetro, foi a primeira, eu gosto de falar, eu gosto de frisar, porque é importante, essa caminhada da qualidade não foi fácil, a gente perdeu muito mercado por conta disso, porque, obviamente, meu produto passou a ficar um pouco mais caro, porque eu estava entregando muito mais do que os meus concorrentes, então perdi um pouco de mercado, a gente sabia isso, foi consciente que isso veio,
E em 2017 a gente foi a primeira primeira indústria aqui do Espírito Santo de tintas a certificar pelo Inmetro. E eu falo isso porque você pensa assim, quantas fábricas de tinta tem no Espírito Santo? Só associadas ao nosso sindicato, que é o Sindiquímico, são 12. Fora as outras empresas que não são associadas. Então, assim, no último índice que foi passado para a gente, na última estatística, né, conectando com o Zé, existiam mais de 20 empresas fabricantes de tinta aqui no Espírito Santo. Então, é uma coisa que conversando com o capixaba, ninguém nem imagina. Às vezes as pessoas não têm nem noção que existe uma fábrica de tintas no Espírito Santo. E a gente tem mais de 20. Então, eu falo com orgulho que a gente foi, assim, nessa fase, a gente foi o pioneiro, né, em buscar qualidade. Hoje, a gente já consegue ser reconhecido por isso. E essa foi a fase 2. Agora a gente está começando uma fase 3 da Elos Tintas, que é a profissionalização da gestão. Então, hoje eu tenho um laboratório top que funciona bem, tenho bons equipamentos, compro das melhores empresas de matéria-prima, os melhores fornecedores, e aí agora eu preciso profissionalizar a empresa. Então, eu preciso profissionalizar financeiro, comercial, compras, operacional, logística. Então, hoje a gente começa essa fase 3. E aí envolve muito o processo de sucessão, porque envolve uma mudança radical de gestão, de visão da empresa. E aí a gente está enfrentando agora a Elos fase 3, que é essa profissionalização. Por quê? Porque qual é o nosso objetivo? Nosso, que eu digo assim, muito mais meu e do meu irmão. Hoje, a gente quer... O nosso objetivo é que a Elos Tintas seja top 3, top 5 do Brasil. A gente tem projetos de expansão e tudo mais, mas primeiro eu preciso fazer meu dever de casa aqui dentro para depois crescer com segurança. Esse é o nosso objetivo. Mas tem um cara que tá ali atrás daquela câmera, ali, ó. Atrás daquela câmera. Fomos almoçar ontem. E a gente estava na mesa com algumas pessoas e aí a pessoa atribuiu isso ao Flávio Augusto da WhatsApp, mas ele falou assim, a empresa tem 3 destinos, né? Ou a pessoa sucede, ou a pessoa falha, ou a pessoa vende. E assim, no Brasil a falência é quase um caminho natural das coisas, assim. Nos últimos anos, então... Então, assim, é um cenário mundial, mas o brasileiro se especializou nisso. A gente é bom, é bom. Tem coisa que a gente consegue fazer com a naturalidade, ou é orgânico, é um movimento orgânico. E dormindo bem depois. Dormindo bem depois, isso aí. Todo o ambiente é favorável a esse cenário. Mas é bom a gente... Quase que abanando pro capixaba. Tranquilidade. Eu lembro assim, e a gente no ambiente industrial, né, Larissa, compartilhamos no ambiente da Fins, né, do Sindes ali, a gente vê muito essa tendência de sucessão, assim, nos últimos anos tem cada vez ficado mais evidente essa procura por sucessão, procura por estruturar a governança da empresa e profissionalizar. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em ter um conselho dentro de uma empresa. Hoje você vê startups, né? A gente está no ambiente na capital aqui, a gente foi para buscar investimento. E aí, você vai olhar do lado, já startup já tem conselho, já tem... O cara não tem dinheiro, mas conselho o cara tem. Governança tá voando. Cara, aí você vai olhar a indústria, assim, com muito mais giro, muito mais história. Cadê a o cenário é completamente diferente, é o inverso. Diferente. Então, assim, isso é importante pra gente saber, né, fazer essas conexões. Zé, eu vou te dar um desafio, então, na hora de falar de objetivo. Aí eu vou te dar o desafio para você gerar essa conexão com a Larissa. Então, assim, sei que você já até deu um spoiler aí na sua fala do que é o objetivo do Mano pro Financeiro e tal, mas queria que você conectasse, assim, porque ela traçou algumas falas aqui, tanto na primeira parte e agora também, que eu acho que tem muito a ver com o cenário que vocês estão trabalhando, com um tipo de empresa que vocês atendem também. E aí fala um pouco dos objetivos, mas faz essa conexão aí pra gente. Boa. Cara, tem uma coisa que desde a consultoria a gente vive muito, né? Que é nosso
nossa persona que a gente entrava na consultoria era muito segunda geração. Assim, era claro, assim, quando que a gente ia ser contratado? Segunda geração entrando e vendo, cara, meus pais estão fazendo isso aqui, funcionou, só que eu não consigo participar desse processo, porque esse processo é do meu pai. Daí, pô, mas esse processo do meu pai aqui, as pessoas que estão acostumadas com o processo, mas já fazem falando, não, é porque meu pai fazia assim. Pô, era o melhor processo, é assim que funciona, isso é eficiente, não é? A gente vivia essa história, era muito comum, nossa. Assim, E tipo, normalmente você chegava à conclusão de que não era, né? cara, eu não falava muito isso não, porque é uma coisa que a gente respeitava muito, eu respeito muito isso absurdamente, que é, a empresa chegou ali também por causa dos jeitos deles. Isso sem dúvida. Aí é difícil você chegar pro cara e falar, cara, isso aqui é ruim. Não é. Funciona, porque a empresa tá aí. Ou funcionou naquela época, Ou né? funcionou e manteve. A gente já pegou casos de cliente que fazia o financeiro no sistema, mas o dono só aceitava se estivesse no livro caixa. Aí Elos funcionava os Tintas dois era ao mesmo essa? tempo. Essa daí é Elos Tintas, né? Então, já tô falando, eu já tô te dando spoiler já. Aí funcionava nos dois lugares ao mesmo tempo. Então, cara, tinha um excesso de atividade. Pô, por que você tá preenchendo? Não, porque tem que ser assim. Daí, pô, beleza. Então, como é que a gente faz pra não ter que ser assim? Sempre foi, cara, não tem como mudar a pessoa ali. Não tem. Se tem, tipo, a gente ficava brincando, tem pessoas que não são não dá pra me emitir. Então, beleza, quem são as pessoas e como vamos adaptar o processo pra ela? E aí veio muito essa história do livro caixa, a gente resolveu o jeito mais besta do mundo, que era imprimir o relatório e colar. A gente falou, pô, tranquilo, imprime o relatório, cola, entrega pra ele e pronto. Tá É a mesma digitalizado coisa. o processo Não dele. precisa ser à mão. Pô, que alguém preenchendo lá a mão é a mesma coisa que eu imprimir alguma coisa, colar e tá, velho, tá aqui, tá tudo certo. Que é o jeito certo de você fazer o financeiro, cara. Que é o gestor financeiro, ele tem que receber um relatório, como é que foi o dia, como é o próximo. Cara, só manda e presta tudo bonitinho, funcionou, resolveu. São soluções eles são, parece que são tipo gigantescas, mas a solução é tipo, cara, observação. Boa parte do consultor, no fundo, ele é um observador que fica olhando e fala assim, tá, todo mundo já sabe que é pra fazer assim, mas ninguém conseguiu colocar pra fazer. Então, beleza, por isso que me contrataram. Como é que eu boto pra fazer? E aí, muitas dos jeitinhos, você vai aprendendo carta na manga pra tudo que é lado, assim, você, pô, como é que eu faço daqui? Beleza, eu tenho que conversar com o cara, traz o cara pra mim primeiro, leva ele pra conhecer outro lugar que funciona bem pra caramba, pra ele sentir vontade de querer ter aquilo. Então, às vezes, quando ele faz os intercâmbios, tipo, vem cá pra gente conversar. Deixa eu te mostrar um negócio como funciona em tal cliente. Daí eu mostrava um BI bonitão. Eu falei assim, cara, mas a gente você roda aqui, não dá pra fazer isso, não. Vão tentar fazer isso tal. Porque muitas vezes o dono tá. O cara lá que fundou, tudo mais, tá super querendo o negócio daquele jeito. Pra melhorar. Ele quer de verdade. Só que machuca ele mudar o processo dele. Não é porque ele não quer mudar o processo, machuca. Ele não tem confiança. Você acabou de entrar no circuito ali. Ele não te vê com tanta. Como você é tão eficiente, você não sabe que você é tão capaz assim. Ele ainda tem aquela dúvida de capacidade. No fundo, é o filho dele ainda. Então, tem que entender que tem várias coisas por trás do dono ali, do pai, quando o filho tá entrando, e por que quando não é filho é mais fácil? Porque ele tá disposto a dar o esporro que precisar dar. Quando é o filho, ele não pode dar esse esporro todo. Mesmo ele dando, tá? Mas ele sabe que não. Muitos deles, eles dão o esporro, mas eles se machucam mais no esporro do que. Assim, dar aquele esporro machuca mais ele do que de fato o que ele deveria estar fazendo. Às vezes ele dosa a mão muito mais ali, porque é o filho dele. Cara, tem vários problemas. Mas aí a gente conseguiu com observação falar, cara, se eu mexer aqui, eu vou conseguir fazer o que eu quero. Se eu fizer assim e não falar que foi o filho dele que pediu, vai funcionar também. Então, muitas vezes a gente tinha quase que dois clientes ali no mesmo cliente. Falei, cara, eu tenho que conseguir adaptar as coisas para ele até o ponto que ele me aceite como uma pessoa que está dando boas sugestões e boas mudanças. E aí, quando a gente ganhava esse ponto, a gente conseguia fazer. Onde que ele comanda nessa estrutura toda ali a gente fez isso muito, assim. Então hoje, quando chega algum cliente lá no Manda, fala assim, meu financeiro é muito... Não dá pra melhorar, tal. Eu falei, cara, calma, vai dar pra melhorar. É só você se libertar de algumas amarras que você se colocou. Tipo, eu só posso rodar no Banco do Brasil, só posso rodar na Caixa, só posso rodar no Banespa. Eu falei, cara, por quê? Não tem explicação. Não, porque eu tenho relacionamento bancário há muito tempo. Eu falei, cara, isso não existe mais, velho. Sim, o Open Bank tá maravilhoso aí, fala assim, você tem uma conta de 15 anos no Bradesco, beleza, com um botão, você transporta todo o seu histórico do Bradesco pro Itaú. O Itaú vai te entender os seus últimos 15 anos. Você não precisa estar 15 anos no Itaú.
Você precisa ter 15 anos de vida bancária e vivendo, pagando as contas certo, pegando empréstimo e pagando. Mas tem que consumir banco, o banco querer entender que você é um parceiro dele. Não é tipo, não, eu tenho relacionamento bancário maravilhoso. Você já pegou crédito? Não, nunca peguei empréstimo. Você já contratou seguro deles? Não, nunca contratei seguro. O que você fez de relacionamento bancário? Pagou tarifa? Tarifa é pra pagar o gerente ali. O banco não tá sofrendo nada. Então, muitas vezes a gente consegue trazer ele e falar, cara, você pode terceirizar seu financeiro porque dá pra fazer. Você não precisa você tirar um pouco da coisa que você tem que fazer, você está gastando seu tempo fazendo ali. E hoje, quando para linkar com objetivos do Manda, a gente olha muito pro back-office como um todo hoje já. A gente olha, cara, por que os caras estão tendo trabalho com contador? Por que ele está tendo trabalho às vezes, com o jurídico dele ali? Por que ele está tendo trabalho com departamento pessoal? Por que ele está tendo esses trabalhos, sendo que isso tira o foco do empreendedor? Pô, quem tá empreendendo ali, você tá vendo, tem um monte de coisa pra você fazer, tem que crescer, tem que entregar o produto, tem que fazer comercial, cara, tem 800 coisas a ser feitas. Aí você vai olhar, pô, tem que fazer o financeiro, você, puta merda. Tem um cliente nosso do Manda que deu uma descrição que eu achei maravilhosa, que ele é tipo, ele é designer, ele é bem artista e tal, e falou, Zé, toda vez que eu imito uma nota fiscal, parece que me apunhalaram. E quando eu imito o boleto, que é o boleto da nota fiscal, parece que estão virando a faca. Foi porque eu odeio fazer isso, cara. Ele falou, porque é exatamente o momento que eu era pra estar com meus filhos, eu tô aqui emitindo boleto de nota fiscal. Minha sensação é que eu tô gastando meu tempo fazendo um negócio aqui que eu não devia estar fazendo, mas não tem ninguém pra fazer. Daí a gente falou, cara, o Manda nasceu pra isso. Você não tem mais o que fazer. Manda mensagem no WhatsApp, a gente vai fazer, vai te devolver tudo certinho, tudo bonitinho pra você fazer. Então, quando a gente olha pro futuro, assim, a gente cresceu 3, 4 vezes esse ano, mas a gente olha, cara, ainda é pouco, a gente tá olhando muito o ano que vem, multiplicar lá, vamos multiplicar por 5, 6 vezes o tamanho da empresa ano que vem, por conta que esse mercado existe. Muitos empreendedores não sabem que essa é uma alternativa, e acho que a alternativa é ele botar a mulher dele fazer, o marido para fazer, pai, avô, alguém, tipo, não, meu pai é contador, vou botar ele pra fazer meu financeiro. Cara, você tá dando trabalho para outras pessoas que elas não querem estar fazendo, elas não estão conectadas. E você vai pagar pra pessoa ali, cara, não é o valor monetário, assim. A relação sua com a pessoa para de ser tão afetiva ali, e você botou uma relação, cara, preciso você cuidar do meu dinheiro, se alguma coisa der errado, o problema é seu. Pô, joga pra gente, a gente tem seguro. Se der merda, eu tenho seguro pra poder usar. Se eu fizer alguma coisa, eu tenho todo o processo de segurança pra poder seguir, que seu pai ou seu marido não vai usar esse processo de segurança completo. Então, a gente pensa o financeiro de uma forma muito mais profissional. Eu vou trazer muito mais qualidade e segurança pra ele, se ele vier comigo, do que contratar alguém, tipo, não, vou botar aqui meu sobrinho pra fazer. Tadinho, o sobrinho é o pessoal de comunicação, e o Evandro tá rindo já aí, porque tem sempre um sobrinho que faz alguma coisa. Então, pô, não é assim. Então, dá para fazer. A gente teve uma opção lá no início da empresa de atender o micro e pequeno empreendedor. Então, para poder caber no bolso dele já era um desafio nosso. Pô, como é que eu começo? Como é que eu coloco um valor mensal para ele pagar, que ele não vai ficar chateado, que ele vai entender, cara, isso daí faz sentido, porque eu fazer isso para mim é mais caro o valor que isso. Então, a primeira coisa que a gente teve foi, cara, tem que conseguir criar um produto de R$ 500 por mês. Isso era pro pequeno, a gente não queria atender micro no início. O pequeno, R$ 500 por mês, um cara que fatura 10, 12 mil por mês, não é tão relevante, acho que entra bem no 0,5% ali do que ele fatura pra pagar isso e tal. Falei, cara, legal, vamos continuar com esse processo. A gente conseguiu chegar no produto de R$ 500. Daí a gente começou a ter o desafio. Chegava muita gente pra gente que era um micro ali, cara, o cara era ele mais uma pessoa, empresa e tal. E ele falou, pô, mas R$ 500 pra mim é caro, porque eu não é tanta coisa que eu tenho que fazer assim. Eu falei, beleza, vamos criar um plano de R$ 350 por mês e esse é o nosso plano base agora. A gente não vai descer mais que isso. Então, pô, 350 no cara que fatura uns 8, 9 mil reais é muito pouco ainda. Vale a pena pra ele pagar só de não ter preocupação com isso. Ter um sistema pra ele poder olhar pelo celular, entender tudo que tá acontecendo com o financeiro dele e ele manda mensagem no WhatsApp dele como se fosse o financeiro dele, só que tivesse home office, ele conversa pelo WhatsApp com o cara. Então, essa experiência, cada vez que a gente quer mais passar para pessoas, agora a gente está indo para um caminho que é o futuro que a gente tem olhado para os sistemas, eles não serem mais plataformas para você acessar, tipo, tem que fazer uma coisa, tem que acessar a plataforma. Agora, o caminho é você mandar mensagem no WhatsApp ou mandar mensagem em algum chat específico
e ele fazer as atividades por você e você retornar pelo WhatsApp mesmo a informação. Então, tipo, eu quero um relatório do meu contas a pagar. Hoje você tem que acessar a plataforma, não tem muito sistema, você tem que acessar. O futuro hoje eu quero meu relatório de contas a pagar, você manda no WhatsApp, volta um relatório no seu próprio WhatsApp com uma imagem ou com uma forma de você conseguir analisar, beleza, tudo certo. Não, agora eu quero relatório do dia. Manda alguma coisinha lá, relatório do dia. Esse é o futuro dos sistemas. Então, hoje quando a gente olha para o humano, a gente fala assim, cara, eu tenho que construir uma coisa que realmente o empreendedor vai conseguir não ter que parar em momento nenhum, ter que uma fricção maior, ter que acessar outra coisa. Ele vai viver com a gente pelo WhatsApp, Telegram, qual seja a forma de comunicação que a gente vai usar, mas seja simples pra caramba, para ele nem lembrar do financeiro de verdade, mas tá fazendo tudo do financeiro. Então, pô, integração com o banco, a gente tá agora em desafios super legais. Pô, Open Bank veio agora maravilhoso. Pô, eu consigo fazer integração com o banco sem precisar acessar seu banco. Sim, tipo, eu consigo jogar pagamento no internet bank das pessoas sem acessar nada. Assim, pô, API bonitinha, chega lá, tudo seguro, todo mapeado pro caminho. Pô, maravilhoso fazer isso. Ó, talvez agora, como a fase da Elos está na profissionalização, e você está falando que tá trazendo para o financeiro, como uma das áreas principais do negócio, uma situação que gera facilitação, talvez agora você concorra com os bombeiros na disputa pelo Vicente. Sim, porque agora é só se tornar elas uma aventura para se tornar mais fácil a sucessão daqui para frente. Porque a gente está, né, nesse desafio, né, e eu acho que os objetivos foram bem legais. A gente tem cenários diferentes, empresas, indústria, serviço, trabalhando com micro e pequeno, trabalhando já num porte maior, né? Eu lembro que a gente tomou um café esses dias e falou assim, as faturas, o boleto da indústria sempre é mais caro, assim. Sempre, não tem uma indústriazinha que paga o boleto... Um boleto R$500, não existe. R$500, nunca não veio um existe. boleto de... Esse boleto nunca passou por aqui, né? Uns boletins de R$100 nunca nem entrou. Então, mas eu acho que tem essa... É legal, a proposta desse projeto aqui é fazer essa conexão. A gente tem pessoas de valor do nosso lado, a gente está conectado em ambiente de valor, né? Falando assim, um pouquinho do associativismo, compartilho com a Larissa no dia a dia, o Zé, projetos que me trouxeram para o associativismo vieram de conexões como essa. E assim, eu sempre falo assim, o café chega uma hora que termina, que é difícil, e quando se a gente estivesse numa cafeteria, o que a gente faria? Falar, pô, agora é hora de ir lá pagar a conta, cumprimentar e tal. Já que pagar a conta é um compromisso, Sim. E o café aqui é nosso mesmo, vamos fazer um finalzinho assim, para deixar uma mensagem aqui para a gente encaminhar, que é aquilo que eu falei com o Papo Coach agora como compromisso. Agora é aquela hora de falar bem assim, o cara vai botar num quadro, vai falar assim, não, meta smart, aí ele vai te explicar o que é o smart. De efeito. Vai dar 3 frases de efeito, vai dizer como é que é o grito da sua masculinidade. Mas brincadeiras à parte, falar bem assim, qual o nosso compromisso assim, com relação ao legado. O legal também, a gente já conhece a Elos através das pessoas que a Elos estão, né, que está ali dentro da estrutura. Estrutura não é parede, não é vidro, empresa não é isso, né? Não é o CNPJ, mas são as pessoas que estão ali. Qual é o legado? Aí eu vou tirar a barreira da Elos de novo e falar assim, qual é o legado da Larissa que ela quer deixar? Por qual conteúdo a Larissa quer ser conhecida, assim, reconhecida? O que a Larissa quer comunicar? Depois vem pra ti de novo. Poxa, por que sempre começa comigo? Então eu vou fazer o inverso agora. Então. Zé, só pra quebrar o gelo, pra deixar a mensagem... Deixa eu pensar eu tava me preparando pra ter um tempinho aqui. Cara, eu gosto muito de falar que a gente quer... Minha vida, assim, foi tentar facilitar a vida dos outros. Sempre foi assim, cara. Quando eu tava na consultoria, eu queria facilitar a vida das pessoas. Não era só gerar resultado, às vezes não era o total, assim, era facilitar a vida, que aquilo ali podia gerar um resultado, mas facilitar a vida já era muito importante. E sempre foi essa vertente na minha vida. Então, quando eu olho hoje, cara, o que eu vou fazer pra minha vida é muito ajudar processos a ficarem melhores, sim.
hoje eu tô no desafio comercial, que você falou assim, eu nunca tive esse chapéu de verdade. Agora no Manda eu tenho esse chapéu de verdade, assim, eu toco toda a parte que é captação de cliente, venda, tudo mais. Mas é mostrar pro cliente até como a vida dele vai ser melhor para se ele contratar alguma coisa ou se ele não contratar a gente. Muitas vezes eu falo, cara, você passou por aqui, a gente não vai conseguir resolver esse problema. Mas eu sei como é que resolve. Faz isso daqui que resolve. Daí eu coleciono bons relacionamentos muito por causa disso. Assim, o Jairo tá aqui, conheço há muito tempo, mas colecionar bons relacionamentos para mim é muito importante, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Tipo, cara, eu preciso de uma ajuda específica de alguma coisa, quero trocar uma ideia sobre alguma coisa. Então, facilitar a vida das pessoas também em relacionamento. Cara, como é que eu posso ter um relacionamento bom com todo mundo? Eu tenho, assim, eu acredito um pouquinho em signos, eu sou um aquariano verdadeiro, assim, tipo, cabeça dura, tipo, às vezes eu tenho meio intransigente com algumas coisas, cada vez tento ser menos, mas focado pra caramba no que eu quero entregar ali, de fato. E aí o facilitar a vida dos outros, pra mim, ainda é um grande objetivo. Com certeza não acaba no Manda, assim, o Manda é uma etapa do processo, e associativismo está no sangue há muito tempo já também. Então, estar no processo do Manda faz parte da minha vida, assim, mas não é o fim. Então, ainda tem várias coisas que eu posso criar de construir para melhorar a vida das pessoas de alguma forma. Não sei qual, mas vai ser uma jornada de até os 120 anos de fazer melhorias na vida das pessoas ali, com certeza. Nossa. Agora tenho tempo para respirar. Pois é. Agora eu falo assim, não vale copiar e colar do coleguinha. Não. Então, eu vou deixar uma frase de efeito, então. Eu quero que o Vicente tenha muito orgulho de mim. Isso é a minha meta de vida, né? Quero muito que ele tenha orgulho de quem eu fui, de como a gente construiu a nossa família, a nossa vida. Mas também, obviamente, eu quero muito que daqui a alguns anos, espero que eu ainda esteja viva, tenho como objetivo ter a Elos Tintas aí no top 5 e poder bater no peito com orgulho e, obviamente, essa conquista vai ser para o meu pai e para minha mãe, de falar, eu fiz parte desse processo, pai, mãe, parabéns por vocês lá em 99, contra tudo e contra todos, falarem, não, vamos tentar mais essa. Então, acho que o meu objetivo de vida é ser reconhecido, assim, como parte da Elos Tintas, parte do processo Elos Tintas, falar, poxa, a Larissa é aquela da Elos Tintas. E todo mundo, quando falar Elos Tintas, saber que é uma indústria de tintas capixaba, que começou lá com o seu Ailton, com a Dona Penha. E esse é meu grande objetivo de vida, né? E passando por isso, eu gosto muito disso que a gente está tendo aqui, né? De conexões. Eu tenho uma veia associativista, assim, muito forte, e, por incrível que pareça, isso eu não herdei do meu pai, porque ele teve algumas frustrações com o associativismo que ele carrega até hoje. Mas eu não, eu gosto disso, eu gosto de conhecer pessoas, eu gosto de tudo que o associativismo te fornece. Você doa, mas você recebe. Então, eu estou aqui recebendo excelentes conexões, a gente está aqui, se não fosse o associativismo, isso não estaria acontecendo. Então, assim, também tenho algumas aspirações estando nesse mundo associativista, também quero ser reconhecida como uma referência na indústria química capixaba, como profissional da indústria química capixaba, sem rótulo, sem ser, ela é presidente, não, sem rótulo, mas eu quero ser uma referência do meu setor, entendeu? Quando as pessoas falarem em tinta, saberem que a Larissa faz parte do processo. Então, esse é um dos meus objetivos também. Massa. Então, assim, como eu falei, né, assim, cafezinho sempre tem um fim, né? O triste é que o café sempre acaba. A conta vai chegar? O café vai ficando mais frio ou acaba? Se a conta chegar, eu já tô com a frase pronta. Manda pro financeiro. Já traz pra gente que sempre resolve. Aí, ó, já tá resolvido, a fatura tá no financeiro. Uma coisa a gente pinta e borda aqui. Conectou, né? E a gente, assim, vai encerrando porque acabou o café, tem que trabalhar, né?
Agora, Pagar os boletos, pagar os boletos. Pagar os boletos. Mas acabou o cafezinho, a gente tem que trabalhar. E eu queria só fechar, porque eu acho que o tema central, a gente falou de várias coisas, mas legal na sua fala, Larissa, que a gente volta nesse piloto do projeto, falando... Ontem foi... Não sabia que tem dia para tudo, né? Ontem foi dia dos filhos aqui da parte da onde a gente tá gravando. E falam sobre legado e propósito. Eu achei legal dessa manhã aqui, conhecer um pouco da jornada do Zé, a partir da visão, todos os dois conectados a partir da visão dos pais, a nossa função de filhos, e que a gente, e o Zé, a gente não tá nessa jornada de pais não ainda. Entrei ainda, né? Mas assim, a gente entende essa jornada na visão de filho, então eu acho que é um legado que a gente tem que deixar. E as conexões são importantes para isso, para fortalecer esse laço. Espero que seja o primeiro. O objetivo também desse projeto aqui é trazer pessoas que às vezes a gente tem um do lado do outro, às vezes não se conhece, conectar também no projeto. E espero que a gente faça mais outras vezes. Esse café já tomei com os dois algumas vezes. Eu espero que os dois em algum momento tomem também sem a minha presença e sem câmera, né Ivan? A gente não precisa, melhor com câmera. Ali atrás tá falando que vai pagar boleto também com a câmera. A gente bota outras pessoas aqui para não constranger as mesmas pessoas sempre. Mas enfim, é isso. Vamos trabalhar, né? Bora. Top. Daniel, solta a vinheta da ferva aí, porque o café já esfriou aqui. Senta que lá vem a história. É muito errado isso, hein? Esses dias eu tava lá brincando com o Dan. Falei, Dan, conhece quanto tempo? Deu Dan for. Cara, 2008. Eu falei, nossa. Vamos embora daqui, velho. 2008. 2008, eu comecei a namorar com meu marido. Gente, eu só pareço ser uma amiga, mas eu tô pré-40 já. Cara... Puxado, tá? Depois dos 30 é Não tudo é pré-40, fácil. tá? Depois dos 30... Nossa. Não, cara, eu É muita estrada de chão, tal, sol na cabeça, é foda. Eu brinco que você vai chegar... Eu falo bem assim, minha curva é o seguinte, eu tenho 50 anos, a cara de 50 desde que eu tenho 20. Então, assim, O problema é quando você passar dos 50 aí. Não, aí que eu falo que é o a diferencial. Eu sorte falo bem tem assim, que eu vou manter. cuidar. Agora a minha meta cuidar do corpo chegar nos 50 anos, deu 55, cara de 50. Porra, 80, cara de 50. Entendi. Essa é a curva da vida. Entendi. No melhor da vida, eu tô no meu melhor. Quem disse que 50 é o melhor da vida? Melhor gente? da vida, pô. Os 40 é os Saudade novos dos 30. 20. Ah, Eu 40 é vejo. os novos 30. Ontem eu tava vendo conteúdo do... Pô, o Flow lá, tava passando conteúdo da Big Diniz, né? Cara, eu acho o cara muito sensato. Aí tava provocando os caras falando assim, pô, você tá no início da vida, tipo assim, agora. Ele falou, você não chegar nem na metade da vida. Aí os caras, nossa, será que a gente tem não 80 e chegou? pouco, né? Aí ele falou, cara, vocês têm que plantar hoje porque vai ter 100 anos. O pessoal vai viver até os 100. a nossa geração, a expectativa de vida é essa. Se não morrer com peste, mas com aí- um negócio, a expectativa... Mas já passei por um, acho que não morro mais não, Dias. Já passei por um, já vacinei. Agora Agora acho que eu não morro mais disso não. vai direto. Mas, cara, a resenha de idade, assim, eu sempre lembro. O 19, devia estar 19? 16, 18, Você entrou 19. na faculdade com 16? Formei 21. Rapaz, Palhaçada superdotado é outro. essa, né? gente. Naquela sistema brasileiro. Como assim? Com Era muito 16 aleatório, anos, Facilitou a. gente? 16 anos. Cara, eu 17 nem era. anos em maio. Morre que eu nem ia ficar brincando que é Mas feito pra índio, Ô, ou gente, gente analfabeta Posso também. contar um segredo? era- Quando eu era entrei muito na surreal faculdade, isso. não tinha Enem. Ai, Jesus, eu tô me achando muito velha. Cara, Eu eu peguei a manifestação da UFS. Tá quanto? Tá?
Eu tô com 30. Então, a gente tá na mesma idade. Aí eu Você não sai de 30 não, cara? peguei... Tenho 5 anos aí fazendo 30. Gente, eu peguei agora real me achei muito idosa. Peguei UFES fazendo cotas, fazendo aquela manifestação de cotas, Tive- saindo do Darwin. Uma das Ai, primeiras ai. que a polícia deu tiro de borracha, que deu mó... Isso, eu peguei essa daí, que é a galera da... Tinha Assim, até eu a. fiz o Enem, Tinha até a passarela. só que o Enem era o Exame Nacional do Ensino Médio. Não contava pra vestibular, não contava nada. Não, mas eu peguei essa época aí. Bem, isso eu acho que não contava pra... Era pra- 42, Eu acho que 42 foi- questões, eu só lembro Acho que era disso. Isso aí, foi o eu primeiro também- ou o eu também segundo sou da- Enem. Eu fiz. Eu sou da época do Cefet, não era IFES ainda. Então, a resenha era essa. Eu passei no Cefet, daí quando eu ia entrar teve greve, daí meus pais assim, pô, vai perder dano aí e tal. Isso aí, isso aí. Eu falei, não, né? Mas fechando o negócio da idade, cara, com 18 anos. Essa é a minha fala quando eu vou explicar a minha idade. 18 anos, eu de terno e gravata, já trabalhava no Pelon, que é um escritório grande da área de seguro aqui. Aí indo despachar, processinho debaixo do braço, um senhor de idade. Assim, vou estimar a idade do advogado, mas ele sentou do meu lado e falou bem assim. Aí começou a contar caso e tal. Falou, você não deve se lembrar disso porque você deve estar com o quê? Uns 40? Eu falei assim. Eu não refutei para não deixar sem graça. E eu, já que a conversa tava em bom tom, Caralho. aí eu falei bem assim, pô. Ofendeu. Eu falei, não, mas eu não É que ele é- entendo. ele Ele é o falou seu assim, mas amigo. eu peguei uns 10. Aí ele falou assim, eu devo ter pegado uns 10, 15 anos antes do doutor. Eu falei, eu fiquei naquela. Aí contou o caso, eu falei assim, 18 anos eu tinha. Aí você vê minha curva. Mas, Você perguntar hoje, eu a curva mantenho foi os boa, 40. pô. A curva foi boa. 18 pra 30, só 12 anos ali. 40, o cara chegou. Ah, e manteve os. Fez de 12 anos, só aumentou 10 anos só. Gente, não, foi. Tá doido. Aí naquela época já tava acabado. Desde aquele O tempo. problema é Não, advogado. O cara. meu negócio foi sempre o inverso. Tipo, pra sair e entrar em boate, eu já fui barrada. Ali Mas na Casa Clube, porque eu levei só a carteirinha da OAB. Porque eu falei, pô, se eu perder a carteirinha da OAB, eu pago, sei lá, na época era 10, 20 conto, beleza. Agora, se eu perder carteira de motorista, carteira de identidade, um trabalho do cacete pra tirar outra. Saía só com a carteirinha da OAB. Cheguei lá, né, apresentei o documento. Essa carteirinha é falsa. Você tem outro documento aí? Eu falei, não trouxe outro, só trouxe esse aqui, né, de identificação. Por isso que eu tô com ele. É oficial. Não, porque não sei o que, não. Falei, olha, essa da foto sou eu. Aí, Não consigo fazer com poxa, a foto carteirinha da diferente OAB é dessa. difícil de você. Pô, como é que eu falsifico aquilo? Eu não levei a plastificada, eu levei o cartão com chip e tal. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, não tem condição. O negócio vem impresso aqui, como que eu vou falsificar isso? Não, é sua irmã. Eu falei, caraca, pelo amor de Deus, não é, sou eu. Aí comecei, eu falei, pô, você quer que eu fale o nome de quem assinou a carteirinha? Não vou lembrar, acho que foi o Genelu na época. Tá bom, obrigada. Agora você mandou um Nokia. Aí eu falei, aí ele, é você mesmo? Eu falei, você quer que eu te fale onde eu trabalho, o que eu faço? Eu não tenho meu cartão aqui, mas eu posso trazer pra você É depois se quase você precisar de inquérito pra poder advogado. entrar na. É o inquérito pra entrar na casa Pô, curva. sério, não, 3 sério, horas eu da fui manhã, barrada. a pessoa vai entrando. Eu fui barrada. Eu falei, nossa, eu não Tem acredito. todo o Falei, olha, inquérito ali, fiquei policial. lisonjeada, bacana, que você acha que eu tenho menos de 18, achei bem bacana isso, mas assim, me libera aí. Cara, mas se perguntar assim, até hoje não aparenta. Essa é a verdade. São Vamos colocar a longe. verdade Pera aí, lá. rapidinho. A diferente da Ó, gente. o Botox venceu, quer ver?